Avante, roladores! Abrem-se as dunas de areia para o manchar do sangue, sangue bárbaro que inunda essa terra árida, violenta, misteriosa e cheia de feitiçaria. Hoje começamos uma nova mesa, a mesa de Beasts and Barbarians. Jefferson, o que é que você iria fazer? Sentir magia do outro participante da localidade aí. Como Verificar é que se você ele é um quer fazer isso? feiticeiro usuário. Eu vou usar o Orb como canalizador de magia e usar a habilidade dele que é... Joga aí como Calma. Randall. Calma. O nome é... Deixa eu ver aqui. Alô? Estamos Oi. assistindo. É o bot Deixa de isso Dryer que tá entrando e saindo, maluco. velho. É o bot. Eu tô testando aqui pra ver se eu consigo transcrever pro meu PC aqui, pra eu não precisar ficar anotando. Carai. Só como canalizador de magia mesmo, Evaldo. Vou usar o Orb para potencializar os meus sensos de magia. Certo, Não tem mas nada especificamente. solta como handout aí, porque isso precisa de algo bem específico pra poder sentir-se. Tem que ser uma habilidade que diga que você pode fazer isso. Feitiçaria. Não, então eu vou tentar usar minha feitiçaria base, a minha própria mesmo. Vou ampliar ela a partir do Orb. Não, você precisa de uma habilidade. Lembre-se, você é um feiticeiro, não um mago. Canalizar magia profana. Permite lançar feitiços mais poderosos, mas exige um teste de magia com -2. Se falhar, ativa um paradoxo sombrio. Não, isso aí é pra potencializar um efeito de um feitiço. Então... Deixa eu ver aqui. Você pode utilizar seu conhecimento sobre tradições de feiticeiros. Pode ser. É feitiçaria? Você pode ir com feitiçaria, não sei. 5. Homem alto, curvado, nariz bem aquilino e a face muito bem barbeada. Estranhamente, muito limpo. Uma coisa que você não sente desse cara é cheiro. Ele não tem cheiro de sangue, ele não tem cheiro de mofo, ele não tem cheiro de sujeira. É incrivelmente limpo. E aí, ao mesmo tempo, você começa a sentir uma fragrância. Conforme ele se aproxima. Algo parecendo amônia invadindo seu nariz. É um alquimista. Eu falo... E só um ponto. Você vê as mãos dele. Elas possuem algo como... Tá ligado? Varizes? Aham. Como varizes nos dedos, mas são negras. Nixara, Eu tenho faz uma um de mão meio alquimia. escurecida também. O Discord simplesmente me derrubou aqui, porque eu fiquei mutado. Me faz um teste de alquimia aí, por favor. Eu? Aham. Oxi, peraí. Tava mutado, não tava nem esperando por isso. Eu tava aqui deitado na cama escutando. Ah, que macaco. É claro, oxi, tava todo mundo falando a narrativa, eu mutei meu fone e fiquei deitado aqui esperando. Bom demais.
Oxê, vou ficar sentado aí. Um teste de quê? Alquimia. Alquimia. No meu caso, o alquimia é o Lotus Mastery. Ok, Pode ser? pode sim. Acho que eu rodei 2 vezes, velho. Rodou, mas a primeira foi certo. Que eu Meu- cliquei e não escutei o som do rolando. Aí, Meu parceiro. Odor base, neutro. O cheiro forte, conforme ele se aproxima, de amônia e dedos negros, só diz uma coisa. O cara se manteve durante muito tempo em ambiente controlado, mexendo com Lotus não refinada. e ele tá intacto. Você olha para os dedos dele, não 100%. É disso aí a É. pior. Ele não tá. Não tá puro. É. Os próximos estágios de quem mexe demais com Lotus não refinada são essas varizes nos dedos, elas começarem a se ramificar, se expandirem, começarem a rachar a carne e algo parecido com uma necrose começar a acontecer. Isso é algo muito comum entre alquimistas, principalmente aqueles que são gananciosos demais. Eu com certo receio vejo esses dedos deles. Eu começar a, tipo, passar as minhas mãos, a palma das mãos, no couro da minha própria armadura. Como se sentisse um incômodo na própria mão vendo isso, tá entendendo? E você Aí- sabe, isso dói pra caralho, dói como se estivesse pegando fogo. Tipo, você pode colocar na água, pode fazer o que for. Quando se chega a esse estágio, é como se você tivesse com as mãos. Quando você joga água quente, tá ligado? Na mão, Sim. fica queimando, pulsando. É como se tivesse daquele jeito o tempo inteiro. Mas o cara não esboça a reação. Qual é a distância que o Zolk'dum tá desse cara? Uns 5 metros. Eu vou e puxo ele. Poxa, eu ou o cara? Sim, puxo você. Aí eu meio que puxo o Zolk'dum, tá entendendo? E fico na frente. Mantém a distância desse cara. Zolk'dum. Entre o que você sabe de feitiçaria e alquimia, já que existe uma certa rivalidade, certo? Assim, o meu personagem odeia alquimistas. Ele tem um profundo ódio dos alquimistas, tanto pelo que fizeram com a minha irmã, como o desdém pelo qual eles tratavam a maneira como eu crescia de forma a flertar com a magia. Ah, isso é misticismo, isso é bobagem. Ele não pode ver um alquimista entrando na faculdade que ele já começa a se revoltar. Aí o cara, esse arrombado, mexe tocha. Você vê isso como mais uma prova da superioridade do arcano, se é que dá pra chamar dessa forma. Porém, você sabe, embora seja a melhor palavra pra definir seria nojento, não é algo que vai contaminar outra pessoa, tá ligado? É algo muito Aham. pessoal, faz muito parte da sua vida, da sua rotina. Claro, se você ficar exposto tempo demais a uma pessoa assim, tipo, o cara acabou de mexer com Lotus, é claro que pode passar, mas em um ambiente assim, não, tá ligado? Pode passar não por conta das varizes, mas por conta de, tipo, o cara tá mexendo com Lotus refinado e, por exemplo, não higienizar corretamente as mãos, tá ligado? Beleza. Eu vou olhar. Higienizar corretamente as mãos num ambiente onde a gente não tem nem sabão. Ô, Evaldo, eu vou Álcool. lentamente tocar o ombro da Nixara, afastar ela lembrando-a de que eu não sou mais uma criança indefesa. Eu vou olhar para o cara e vou olhar para o Halmar e vou dizer Primarca Halmar. Que é como eu vou me referir a ele para fazer uma distinção dele entre os outros irmãos. Primogênito Halmar mandou nos convocar até aqui. Eu perguntaria quem é este indivíduo, mas a sombra dele já me contou. Eu vou, me agacho próximo à sombra dele e toco assim na sombra dele, como pairando a minha mão assim na sombra dele, deixando a minha sombra tocar na dele. E eu levo até os meus ouvidos o meu indicador assim. Sim, sim. A sua sombra me disse tudo o que você é. Então estou aqui apenas para ouvir as palavras do primogênito Halmar. Por que nos convocou aqui, seres de habilidades
não combatentes, por assim dizer. Ele olha, o Halmar olha pra vocês, cansado. Tá ligado? Vocês veem que nessa ferida que Eu tá tô no olho dele, antagonizando o cara, eu tô dardejando ele com os olhos assim, de cima a baixo o tempo todo, assim, o alquimista. E fazendo sinais de desdém assim com a cara. E por olhar assim, aí eu olho assim pra ele e faço com a boca assim. ele diz: Zolkedun, Evaldo, Sara, eu dou a entender que eu li o cara pela sombra dele. A galera crê nisso. sim. Porque a galera não sabe minhas verdadeiras habilidades. Na verdade, eu só tô Uhum. metendo um caô aí. Você Beleza? vê que o olho do olho bom do Braddock, ele serra um pouco. Ele diz: Zolkedun, Nixara, Arnak, eu chamei vocês aqui por um bom motivo. Arnak, você lembra-se de seus tempos nas estepes? Sim. Vívidos como o agora. Recentemente, eu precisei Alô? aceitar um contrato. Nós passamos por algumas dificuldades com a peste em alguns territórios e eu não aceitei enviar nossos irmãos para morrerem por meras dracmas. Esses territórios contaminados não serão cemitério de nossos irmãos, mas eu ainda preciso nos alimentar. E por isso eu aceitei um contrato e fiquei um tempo distante. Esse, e ele aponta pro cara que tá calado, é Talberon. Aí eu falo, sim, a sombra fala. Quando. Alô? Oi. Não, ele assente com a cabeça. Ele olha pro Harnak e diz: Quando o seu povo saqueou Jalezar, eles fizeram muitas coisas com aqueles que viviam lá. Uma das piadas cruéis foi cortar a língua de todos os alquimistas da cidade. Mas veja bem, esse homem conseguiu fugir e veio para Kairos. Esse homem fugiu para Kenaton. Estão vendo que eu tô pingando Não. no mapa? Eu tava anotando aqui a parada, mas. Deixa eu baixar. Uhum. Sim, agora sim. Eu Ela tá recentemente, pingando aonde? Que tinha trocentas coisas na minha aba. Ah, aqui, ó, beleza. Jalezar é aqui. Zandor foi completamente destruída na invasão dos Valks, que vieram daqui. Eu E falei esse em Valk para o personagem de Dryon. Aí, esse é teu povo. Espero que esteja orgulhoso do que vocês são capazes de conjurar. E ele responde, o Braddock, em Valk. Novamente, um Valk perfeito. Esse homem estava cativo do Autarca. Do Autarca de Kairos, só para ficar sinalizado. E eu aceitei um contrato de um líder de uma casa mercante de Faberterra. Esse homem possui informações e um grupo vai chegar em breve
para recepcioná-lo e escoltá-lo de volta a Faberterra. É claro que eu não espero que o Meridan cumpra com a sua palavra. Por isso eu quero que vocês sigam até Faberterra com eles e recebam a nossa recompensa. De quanto é? Ele olha para você e diz: 5 talentos de ouro. O suficiente para comprarmos terras e não precisarmos nos jogar em cima de espadas de vagabundos desconhecidos. Um lugar para fazermos o que quisermos. Finalmente um pouco de urbanização. Estou cansado de ficar vagando de estradas em estradas. Preciso de cidades como um peixe precisa de água. É um dos tomos de conhecimento que costumam ser resguardados em Farbeterra. É um centro urbano que me interessa neste momento. Então, sim. Partimos quando? Eles já devem estar chegando, embora estejam atrasados. E você, Nixara? E você, Artan, ó? Harnak, aceita? Aceitam? Contra seu próprio povo lá na região? Não, digo, a Faberterra é o coração do Império. Faberterra Eu sei, mas ela tá bem próxima de onde o ataque Valk aconteceu, em Kairos, né? Só que aí tem essa cadeia de montanhas e aí rolou uma merda do caralho. A Horda Valk se despedaçou e existe, tipo, o equivalente, voltando pra Game of Thrones, uma porrada de Calazares Valk assolando Zandor. Mas eles cavalo não sobe montanha, então acho que eles pode não ser conseguem. estudo natural. Eles não conseguem atravessar e as falanges do Império, e embora o Império esteja em decadência, as falanges do Império ainda são eficientemente brutais. Evaldo, um dos Valks era o povo também que entraram em guerra com os Tricarnian, não foi? Os Valk entram em guerra com tudo. Os Valks falam uma língua que é muito próxima da língua demoníaca. Invocam feitiçarias de sangue, tem hábitos bárbaros, caralho a quatro. Imaginem literalmente uma horda mongol. Mas tipo, tem recha entre as casas de tipo. Os Valks se matam tanto quanto matam os outros, agora. Onde a gente pode pegar mantimentos para partir o quanto antes? Irei providenciar tudo. Minha Mas ponte de direções. Precisaremos de algum tipo de mapa também. E os outros? Vocês aceitam? Eu dou aquela cheirada, tá ligado? Bem profunda. Ele tá com. O cheiro que ele emana é de quê mesmo? Amônia. Amônia pesada, né? É. Aí eu olho assim. E tu vê que ele tá com um sorrisinho sarcástico. Eu dou aquele cheiro bem forte, tá ligado? E pesado. Aí. E só um ponto, só uma curiosidade. Vocês não sentiam esse cheiro quando ele tava mais longe. É como se tivesse, tipo, uma aura ao redor dele com esse cheiro, tá ligado? Só quando ele se aproxima, tipo, bateu nos 5 metros mais ou menos, dá pra sentir. É igual cigarro. E pronto, Dran falou uma parada interessante. Pode ser que um cara que fuma muito, pode ser até que você não sinta, mas se ele fala perto de você, quando ele fala isso, tá ligado? Pronto. Eu dou aquela cheirada aí. Tu cheira? Desde quando um ser com tamanha fétida presença pode ter algo tão importante que precisa da nossa ajuda? E com a língua decepada ainda por cima. Ele levanta as mãos e balança os dedos. Tipo, claramente com uma zombaria. Tá ligado? Tipo, vocês sabem o que é isso? E, voltando. Eu, com certeza, estou sempre em busca de dinheiro e de reestabelecer minha honra. Não que eu precisa para alguns e cuspo no chão, perto do pé do... Qual o nome do personagem de Jefferson?
Não que eu precisa pra alguns, aí eu cuspo assim. Mas pode sempre contar com meu arco e minha espada. Tu diz mais alguma coisa, Nixara? Ele só fez esse aceno. Isso. Aí eu digo o seguinte: o dinheiro ainda pode ser uma moeda de mundo. Irei fazer esse trabalho. Aí eu dou aquela, tipo, baforada de... Quando um touro termina de espantar a presa, ele... Sei. Aí... Eu ainda olho assim no olho dele, tá entendendo? Como se tivesse, tipo... Quem é você, afinal? É pra escoltar esse cara, né? A missão. É pra participar da escolta com um grupo que tá chegando. Participar da escolta de um cara chamado. Esse aí, Talberon. Levar ele de volta pro Méridan. Méridan mandou uma galera pra buscar. Só que o Braddock, ele não confia em simplesmente entregar o cara. Ele quer que vocês vão até lá, participem da entrega, garantam que a entrega seja feita e voltem com a recompensa. Eu falo para os presentes: embora as sombras me alimentem em quase todo o aspecto, precisaremos ainda de algo para Nixara comer nessa viagem. E assim, eu desejo partir o quanto antes. Sempre foi meu intento me desgarrar dos bons irmãos, porque meus caminhos chamam para terras mais sombrias e noturnas. Beleza, voltando para a outra parte do grupo. Vocês Beleza. caminham um bom tempo, certo? Principalmente em silêncio. Você observa, Nicose, que esses homens andam até o jeito deles andarem, eles andam quase que em formação, tá ligado? Quase que fazendo um triângulo Certo. em volta de vocês, certo? Lembra até uma formação de cunha, o que vai contra tudo que uma parede de escudos deveria ser. Então, claramente, esses caras viajaram bastante. Tá ligado? Eram técnicas distintas. Isso chama a sua atenção. Mas conforme vocês caminham, vocês vão querer puxar algum assunto, alguma coisa? Cara, eu quero. Dio, quer ver alguma coisa? Tu falasse menos. Coisa tem prioridade aí. Não, eu tô seguindo. A gente já deve estar mais próximo, né? Quando chegarmos, que vemos outros grupos da party, eu me apresentarei. Beleza. À medida que tá andando, o líder ele se mantém afastado da gente ou mantém-se relativamente perto? Oxi, ele tá no centro do triângulo com vocês. Eu dou Tipo, alguns passos. ele fica no meio e ele bota, tipo, tudo de um lado e o Colírios do outro. Eu dou alguns passos para ficar relativamente próximo dele e começo a perguntar. A formação que vocês adotaram é uma formação curiosa. Até onde eu sei, as pessoas mais ao norte se orgulham do choque da parede de escudos, as lâminas curtas e estocadas por baixo dos escudos. O jeito como vocês estão se movimentando agora não faz muito sentido pelas histórias que eu ouvi do seu povo. Quando se enfrenta um grupo de gritadores, essa é a melhor forma de sair-se relativamente bem. O que seriam esses gritadores? Conhecimento em batalha. Esse bota dando nos nervos. Cliquei aqui, não foi. É um teste, Lucas, calma. Não, tô calmo, tô falando do... Ah, porra. Oh, demorou porque o hack tava rodando solto, deu 14. Cara, você sabe que ao norte existem tribos que elas são bem parecidas e ao mesmo tempo muito diferentes
Uhum. dos pigmeus. Certo. Homens bárbaros ao pé da letra, que vivem ao norte. Não utilizam armas, não utilizam armaduras, não conhecem a língua escrita, certo? Mal desenvolveram técnicas rudimentares de caça e pesca, Uhum. certo? E esses grupos, eles têm apelidos entre os homens de armas. Uhum. Esses apelidos, eles são bem pejorativos, mas o termo gritadores se refere ao modo como eles entram em combate, gritando como um bando de degenerados Uhum. e jogando-se em cima das armas sem a menor cautela ou respeito pela própria vida. Alguns chamam esses povos de homens pelados, mas os grupos de guerreiros deles são chamados de gritadores. Ah, não. E eles são um povo que resistiu durante séculos à Tricárnia. E isso é um puta de um feito, meu irmão. Uhum. São uns celtas malucos. Enquanto vocês conversam, vocês caminham, vocês se aproximam de um local fortificado. Vocês começam a se aproximar do assentamento, do acampamento dos Bons Irmãos. Você vê aquela obra-prima de engenharia. Para você que veio das tribos das savanas, aquilo ali, cara, é foda. Uhum. Muros bem montados, paliçadas, torres de vigia, todas muito bem espaçadas, em um Eu, local que, tipo, oferece uma cobertura pela retaguarda, eu mas começo a perguntar, mesmo que eu não faça esse on pra gente ganhar um tempinho, ao líder deles, como eles fazem pra subir, como eles fizeram pra subir, de quantos metros eles colocam a torre e tal, pra ter o conhecimento de batalha. Até porque o Nicole se carrega uma pá consigo, e se ele tiver a oportunidade, ele vai montar uma trincheira e levantar uma muralha. ele conta mais ou menos, ele diz, bom, aqui perto de Kairos existem algumas florestas que bem diferente desse mar de grama possui uma madeira muito resistente. Então é relativamente fácil você encontrar toras suficientes para você montar esse tipo de estrutura. É claro que alguns navios mercantes também passam e é sempre fácil roubar eles. E, Entendo. e as torres, aproximadamente 20, 30 metros é o suficiente. Vocês conversam sobre isso até que vocês adentram no acampamento dos Bons Irmãos. O vento sopra frio quando vocês avistam as primeiras fogueiras do acampamento. Na escuridão da noite, o cheiro de carne assada se mistura com o fedor de suor, sangue seco, couro molhado. Vocês veem barracas grosseiras de lona e peles que se espalham pelo acampamento como um ninho de escorpiões, embora exista um senso de ordem nessas barracas. Diversas caveiras fincadas em lanças, como uma advertência silenciosa, tá ligado? Homens e mulheres com um olhar bem, assim, bem mal encarado ao redor de várias fogueiras, pessoas com cicatrizes, claramente vem desertores, assassinos.
um bando de predadores, certo? Um bando de predadores, mas você como um guerreiro, você vê, só de ver o acampamento, embora claramente esteja em um momento de descanso, você vê que existe algo parecido com turnos. Existe uma galera que tá descansando, existe outra galera que tá 100% de guarda. E esse é um momento decisivo. Um passo em falso pode tornar esse passo o último. E aí você se lembra de um antigo provérbio militar de Faber-Terra. Alianças são tão afiadas quanto lâminas. E aquele que trouxe vocês até aí vira-se e diz: bom, vamos até a tenda do grande irmão. E aí podemos acabar com isso de uma vez. De acordo? Balança a cabeça afirmativamente. Ele segue e leva vocês até uma tenda um pouco maior, sim, mas não tão luxuriosa como você esperaria de um líder mercenário. Existem homens fazendo guarda, mas eles abrem caminho imediatamente quando vem aquele que acompanha vocês, acenam com a cabeça. Vocês entram. Senhor Braddock. Eles chegaram. Ele se afasta. Vocês veem que ele faz uma pose quase que de etiqueta, tá ligado? Para apresentar vocês. E aí? Vocês entram? Sim. Eu entro. E assim que vocês entram, ele sai. E o Braddock não diz nada. Ele apenas olha para vocês. Aquele homem alto, esguio, de olhos cinzentos, hobbies escuros, um brinco de prata na orelha, muito bem barbeado. Também olha para vocês. Próximo do personagem do dia, do Colírias, e falo, entregando a carta pra ele. Bem, não precisamos mais manter a aparência de que eu era você estava ao meu serviço. Dado que somos iguais aqui e você é meu veterano, acho que faz sentido você falar. Entrega a carta a Dio. Eu pego a carta e digo: meu nome é Colírios, comandante dos exércitos Tricárnios, general do verdadeiro imperador Slok. Era o imperador Tricárnia dele. Pai de um filho assassinado, marido de uma esposa assassinada. E terei minha vingança nesta ou na próxima vida. Estou a serviço do Lorde. Como é o nome dele? Drumok. Durmak, eu acho. Mas ele não é Durmak. Lorde, ele é um mercantil. Isso. E vim cumprir o meu dever. Bicho, rola Não alguma coisa de blefe aí. Rola alguma coisa de blefe aí. Não perca seu tempo falando com este homem. Não. Ele não tem- Antes de tu falar, Jefferson, isso aqui vai ser importante. Rola Ah. blefe aí, Ilio. Qualquer coisa de blefe. Ah, eu tenho performance. Não. Se aplica? Eu tenho performance, eu tenho persuadir. É Skilled, meu parceiro. Performance não se aplica, né? Não. Então, beleza. Meu irmão. Peraí. O segundo foi. o segundo. Bravado. Snake Eyes. Pode ser que dê um sem ser um Snake Eyes.
Mas infelizmente Pelo menos foi 1-1. Bravata, velho. Bravata. Se ele falhasse, ia ser só pra Jefferson. Vocês sabem, Tricárnia não tem um imperador há séculos. Tricárnia é comandada por príncipes sacerdotes. Tanto que existe o que é chamado de a Cidade dos Príncipes, onde esses príncipes sacerdotes sentam-se em tronos de obsidiana e comandam cada aspecto da vida de Tricárnia. E uma outra, os homens de Tricárnia, os homens e mulheres, possuem uma tez quase que albina, um negócio de pro sangue, tá ligado? Se esse cara estiver falando a verdade, ele nada mais passa do que alguém que serviu nas legiões de soldados escravos que fazem parte do grosso das tropas de Tricárnia. Ele tá só soltando bravata. Ô, Evaldo, eu não consegui anotar tudo rápido o suficiente, não. É Tricárnia, população albina, príncipes em tronos de obsidiana, como é o sistema do governo? Um acordo existe- de príncipes. Isso. Uma Príncipes de oligarquia, casas alguma nobres. coisa assim. Algo parecido com o Beleza. Eu solto uma gargalhada zombeteira audível e que parece. E Jefferson. Oi. Só pra tu formar a imagem na mente. Imagina que tu tá chegando em Melniboné. Você tá chegando em Tricárnia. Entendi. Pronto, eu vou. Só que sem o imperador, claro. Eu vou olhar pro Colírios, olhar assim ele de cima pra baixo e dar uma sonora gargalhada zombeteira, como se ele fosse a mais patética das criaturas, apontar pra ele e digo: você é um ridículo. Gasta suas bravatas e suas mentiras infantis com um homem cuja qual a resposta não virá, pois a língua dele foi decepada. E tu, como um peão no jogo de xadrez, não está em posição de se levantar em um patamar maior do que um Hellis Verme. Nós, aí eu aponto para Nixara e para o Mongol, como é o... Valk. Harnack. Não, o Harnack, eu digo, nós faremos parte da comitiva dentre os bons irmãos que levaremos este ser dotado de uma pseudo-razão até o seu senhor. E não estamos buscando aulas de ficção criadas por uma criança movida por alguma noção de glória. E aí eu dou uma gargalhada, eu tento segurar minha gargalhada assim, zombeteira, e digo: vamos, há provisões a pegar e caminhos a tomar. Ou será que as crianças gostariam de tirar o seu cochilo da tarde antes de seguirmos viagem? Qual é o tamanho do teu personagem em altura, Jefferson? Eu tenho 1,70 m e pouco, 1,74 m, eu Um acho. homem Mais alto, baixo que o claramente um personagem. homem muito alto. Mas eu sou mais alto. Eu olho pra cara dele, dou uma risada e digo: eu até debateria com você se você estivesse à minha altura. Eu me abaixo pra ver no olho dele, mostrar meu olho de assassino, me levanto e dou uma risada da cara dele. Enquanto você mede tamanhos, eu meço a força do espírito. E te falta até mesmo intelecto para ter força em suas palavras. Não percamos tempo nos antagonizando como imbecis. Eu sei que isso deve ser o costume de onde vocês vêm. Mas aqui cumprimos ordens e fazemos o serviço bem feito. Se puder fazer isso, bem. Se não, volte de onde veio, escravo. Fala como se a sua condição fosse melhor do que a minha, reles criatura que só sabe falar. Mas não se preocupe, enquanto você fala aos léus e aos ventos, eu prefiro dar mais atenção a essa bela moça de cabelos prateados.
Não permitirei que um ser de sombra tão fraca se aproxime de Nixara. Afaste-se agora. E eu vou me interpor entre ele e a minha irmã. Bicho, quando vocês Vamos começam deixar que a moça decida. quando quem vocês ela começam a quer falar estar isso, o Bredox levanta e diz: parem com isso agora! Parecem um bando de crianças! Foi o que disse. Eles são inferiores em todos os aspectos. Mas se essa for nossa missão, que assim seja. Eu quero Faberterra. Senhor Braddock, eu olho na direção dele. A única coisa que nos foi dito pelo nosso contratante é que ficaríamos encarregados de levar uma encomenda. A encomenda seriam esses dois? Eu aponto com o dedo assim em riste pra cara do personagem de Lucas e pra o cara sem língua. Ele é a encomenda. E você vê, Lucas, ao fundo, a luz parcamente o iluminando, um Valk. E, porra, você nunca tinha visto um Valk na vida. Aquele olhar feroz, ameaçador, olhos puxados, exótico. Ele possui um arco nas costas? Possui Dryon. Sim. Eu me aproximo um pouco, vejo que você também possui um arco. Você teria outro? Não, porque eu teria outro arco se eu só tenho 2 mãos. Eu ouvi falar que o seu povo nasce, passa a infância, juventude, até a fase adulta, até mesmo a velhice em cima de um cavalo e só param e não param nem mesmo para dormir. Isso é verdade? Com certeza sim. Você me vê em cima de um cavalo e vagando por aí sem dormir? Ele olha de um lado para o outro. Eu ainda não posso. Como é o nome da moeda? É dracmas de prata suficiente. Mas gostaria de fazer um acordo de pré-compra desta maravilha que você carrega. Creio que eu não estou à venda, nem meu arco. Eu acho que você tem uma missão a ser cumprida. Ele Focando- balança a cabeça um pouco aí. Você está certo. Homem do leste. A encomenda. Eu volto a olhar para o líder dos bons irmãos. Consegue se defender? Não. A encomenda tem algum tipo de problema de locomoção? Consegue caminhar as horas que nós estamos acostumados? Não. Ele possui uma Ele montaria? precisa chegar vivo. Não. Peraí, ele falou não pra qual dos dois? Pra todos. Ele não precisa chegar vivo? Não, eu entendi, tô dizendo, ele consegue chegar vivo. Ah, tá. Sim, ele precisa chegar vivo. Ele precisa Eu já chegar inteiro. ia encandecendo a mão assim, em direção a ele. Aí eu ofendesse a mão assim, ó. Ah. Ele o que, Lucas? Ele precisa chegar inteiro? Sim. Aí eu olho pra direção do personagem do DJ Colírios. Vamos ter um bom trabalho. Eu falo pro personagem de Matheus, não, de Lucas, que é o Nikos. E eu vou testar essa galera que tá aí falando queironiano, pra ver se alguém me entende e responde alguma coisa. Dil, antes de você Eu- falar queroniano, você sabe que não fala, velho. Ninguém fala queroniano fora da alta cúpula de Tricárnia. Queroniano é a língua do demônio ou não? Não. Queroniano é a língua do antigo Império do Queroniano. Império que ruiu, né? Isso. Ah, tá. Tricarniano é uma forma extremamente deturpada. Mesmo o mais nobre dos Tricarnianos fala uma forma extremamente deturpada de Queroniano. Ok. Teria problema pra entender essa galera aí, viu?
Então, eu vou falar em comum mesmo com ele. Digo, quanto mais difícil a missão, mais dinheiro ganhamos. O problema é que ele tem A que chegar quantia já tá vivo. prefixada. É. Vocês, eu aponto com o queixo, fora o homem do leste das estepes, vocês são dotados de habilidades marciais? Vocês conseguem caminhar? Eu olho pra ele assim. Preocupe-se consigo. E saio da tenda. Eu olho para sinais de Dio aí. Por favor, me prometa que você não vai matá-lo enquanto ele dorme. Nem desafiá-lo a um duelo. Porque você quer todas as coisas difíceis. Não posso visitar as fêmeas dessa tribo, não posso incomodá-los, não Eu posso falei que matá-los. não podia aquelas que já são comprometidas. Olá, Eu não casado. pararei para perguntar. O balanço de negação. Digamos que Aquele durante o meme combate, Cadê aquele meme do. Olá, casada. Você é casada? E aí, só antes de quando tá se dirigindo à saída, o Bredok fala: Zolkedum, volte. Quando eu tô afastando assim o tecido da saída, eu olho com os olhos revirando assim, tipo, questões tão mundanas como essa não deveriam merecer o meu tempo. Pois o mundo das sombras passa muito mais rápido. Enquanto eu for seu irmão mais velho, eu decido o que vale seu tempo ou não. Ponha-se no seu lugar. Agora, deixe-me ver essa carta. Ele estendeu. Não, tá com o Dio, já tinha entregado o Dio. eu vou até ele Caso alguém precise, eu sou alfabetizado entre carne e sou Entrega a alfabetizado carta. em imperial. É porque tá trancada entrego aí. a Trancada carta não, né? e- Coisa, sei lá. Foi mal, Dio. Fala aí. falo em imperial com o rapaz e digo: perdoe se foi grosseiro com a minha chegada, mas a viagem mexe conosco. Tome. Ele pega, rompe o selo, lê. Olha de um lado para o outro e diz: aqui diz claramente o que vocês precisam fazer. Vocês Levar a devem, mercadoria. vocês devem ir até Ilhas, passando pelo Deserto Vermelho, e lá procurar um contato no porto. Peraí, conta aqui pra mim. Eu passar por ilhas. Ir até Passar Ilhas pelo deserto vermelho. e Ilhas, entrando no território do Deserto Vermelho, vocês têm que vir por baixo, tá ligado? A orientação na carta, certo? Vocês estão mais ou menos por aqui. Atravessar Kairos, ir pelo Deserto Vermelho, ir até Ilhas. Pera aí, É o território aqui não tem vermelho ou graça. deserto vermelho? Ó, vocês estão vendo aqui, ó, Deserto Sim, Vermelho? sim. O Red Desert, sim. Ó, Agora vocês sim. estão aqui. Deixa eu só puxar aqui o. Tipo acima de Kairos. Isso. Vim por Agora aqui, fica melhor. tá ligado? Uhum. Certo. A gente não Deve- consegue ir em linha reta, né? Isso. Vocês devem evitar Kairos, a cidade, que leva o nome do território, a todo custo. Uma dúvida. O jogador não lembra, mas a gente partiu de Kairos, não partiu? Não, vocês partiram de Faberterra. Certo. Ok. Peraí, gente, não vai se de encontrar com Kairos Nossa Senhora? é essa aqui? Uhum. A que foi atacada pelos Valka. Não, vamos lá. É Foi só um atacado de cada Valka, vez. foi aqui em Zandor. Isso, um de cada vez. Dryan, qual a tua pergunta? A cidade de Kairos é onde eu marquei aí no mapa? Não, a cidade de Kairos é um pouquinho mais pro outro lado, aqui assim, ó. Tá vendo? Ó? Se você der um zoom no mapa, você vai ler. Kairos. Uhum. Kairos é o nome do território, o nome dessa cidade. Passar pelo deserto vermelho.
Isso, vir O que por mais? baixo. Ir até Ilhas. Ilhas. Não ilhas. Isso. Até. Como é que escreve isso? Com H. H-I-L-L-I-A-S. Ilha. Se for da minha alçada perguntar por que não devemos ir a Kairos. Sei que lá possuem bons barqueiros. Poderemos Sim. ganhar alguns dias. Simples. Esse homem foi roubado da corte do Autarca. As coisas só complicam. Vocês não viram movimentações estranhas no caminho? Eu balanço a cabeça lentamente e olho para o personagem de Dio. A menos que Estranho. irão se deparar com legiões daquilo. Se você fala de feras gigantes, sim, nos tocamos com algumas. De lá, de Ilhas, vocês devem ir até o porto. Aí eu levanto a mão, faço por um momento para ele esperar. Gostaríamos de aferir a qualidade da carga. O Senhor nos permite? Nenhum mal cairá sobre ele. À vontade. Eu olho para É, o Altan. Evaldo, a gente chegar em Ilhas, tem um porto lá, hein? Isso. E do porto a gente parte para onde? Do porto, Faberterra, tá? É só subir aqui, ó. Não tô Faberterra. vendo. Ah, tá. Certo. E por que não fazer o caminho inverso? Tá Eu sendo tudo patrulhado. O Evaldo falou. Não, o caminho inverso. Porque foi Kairos, né, que ele foi roubado. O que impede a gente vir por cima também tá sendo patrulhado? É o que tem nas ordens. Que vocês trouxeram. Uhum, certo. Se vocês quiserem fazer diferente também, A gente vai É dar com uma vocês. volta poderosa pra chegar em Faberterra. Era só ir por cima, né? é O com senhor vocês. sabe se há algum tipo de patrulha nas terras ao norte? Veja bem. Ó, e se a gente fizesse assim, ó? Só pra ser diferente. Em on, Jefferson. Ó, é que eu não tenho acesso ao mapa em um. Aí ele tá mostrando isso no mapa. Tenta explicar em on. Primeiro, eu vou me reaproximar e pedir pra ler a carta, pra mim ter noção do porquê dessas ordens. Aí eu vou chegar e Quando você. Você não vai pegar a carta logo de cara. Diga em on que você quer pegar a carta. Até porque essa foi uma mensagem que você, Nicose, posso. e você, Eu estendo a Colírios, mão. trouxeram. Posso? Eu Quando balanço ele a vai cabeça chegando na negativamente. carta, eu também seguro. Eu digo, a carta não foi dada a você. Escravo. Calma, escravo. Ela também não foi dada pra olhos tão mal treinados e analfabetos como os seus. Eu não quero aumentar a animosidade entre os nossas trupes, mas o nosso contratante foi bem claro. Apenas o Senhor dos Bons Irmãos pode tomar a carta. Uma vez que o Senhor falar que ela já fora lida, vai caber a nós destruí-la. Nos aponte no mapa o caminho que temos que fazer para que possamos definir qual seria o melhor curso de ação e rota. Posso dizer que tem um mapa em cima de uma mesa, Evaldo? Pode. E quando vocês estão discutindo isso, vocês veem que o Talberon ele começa a bater o dedo em ilhas. Começa a bater o dedo em ilhas. Começa a bater o dedo em ilhas. E olha pra vocês de olhos arregalados. Ó, e aí eu Nós vou faremos. sugerir, a gente vai sair daqui. Aí a gente pegar a cadeia de montanhas Não. Vê só. para evitar os Valcas. Você- E aí seguir na você- cadeia de montanhas e descer em Faberterra aqui, ó. Nós faremos o caminho que nos foi proposto pelo contratante. Viu, teu Eu- personagem sabe ler? Eu quero que vocês que estavam na Vamos primeira sessão façam um teste de astúcia. Se vocês passarem, eu lembro a vocês o porquê. Beleza. Senão, vou deixar vocês à sorte. Ok. Ó, porque se a gente seguir a cadeia de montanha, a gente evita os Valks.
E se a gente descer pro Farbeterra aqui, ó. 5. 3-7. Beleza. Vocês lembram que o Talberon é só parte da encomenda, né? Eu pensei que ele era a Eu não encomenda lembrava. toda. Eu me lembro que a gente tinha que verificar a encomenda. Vocês lembram Uhum. que ele precisa chegar vivo e ele precisa chegar com outra coisa. O que é que o Meridan queria? Era alguma coisa ligada ao. Não é alquimia, a Lotus. Essa era a função do Altan. Há uma receita Sim. pra Lotus. Ah, então, isso aí eu tava lembrado, mas eu pensei que a receita era esse cara aí. Mas como isso influencia o caminho? Vocês, Tipo, os têm, materiais que ele vai pegar é no caminho que a gente vai fazer por ele. vocês, têm, Será? vocês têm o Talberan. Ele, um instante. Agora me lembrando. Há uma segunda parte da encomenda. Onde ela está? Talberan continua pingando no mapa. Nós iremos fazer o caminho descrito na carta. Colírios. Ó, Você é dotado mas- na arte da escrita? E aí ele vai, o Talberan vai e puxa Eu do creio que seu sim. manto um papiro. E olha pra vocês. E entrega a vocês, Soraya. Ó, e pra gente evitar Kyrus, ainda tem essa opção aqui, ó. Tá vendo aqui? Uhum. Não. E aí daqui a gente fazer aqui Um óculos. e depois pra cá. Entrega a vocês, Soraya, um papiro. Talberan. Evaldo, a gente tá nesse ponto 1 aqui, não é isso? Não, Tá vocês não, vocês não estão em Cirantia. Vocês estão em Kairos. No território de Kairos, entre Kenaton e a Mas, cidade de Kairos. a gente tem que evitar isso aqui, né? Vocês têm que evitar aqui, ó. E as proximidades. Mas a gente tá aqui em Kairos. Nossa, Vocês isso deve ficar maravilhoso pra quem tá ouvindo no... É. Vai ouvir depois. Vocês estão no território de Kairos, entre a cidade-estado Kairos e a cidade-estado Kenaton. O caminho que vocês vão fazer, foda-se. O Braddock só tá dizendo a vocês, olha, aqui diz que vocês devem ir para ilhas. Uhum. Se vocês quiserem ir por N caminhos, escolham. Eu aconselho vocês irem por baixo, irem por aqui. É, Enquanto como isso- foi o caminho sugerido pelo mestre, acredito que seja o caminho da narrativa. Então é isso. Não necessariamente. Só entrando em off aqui. Não necessariamente. Vocês podem ir pelo caminho que vocês quiserem. Não se preocupem. É só porque narrativamente ele precisa dizer isso. Quem ele entregou pra quem? Para o personagem de Jason? O papel? Não, Pra mim. pra personagem de Hudson, pra Soraya. Moça de nome não revelado. O que há no pergaminho? Se você puder revelar. É Nixara, se você quiser saber meu nome. Aí eu olho o Nicolas. pergaminho que ele me deu. O que é que o pergaminho sim tem, Evaldo? Bicho, é uma lista de ingredientes gigantesca. Tem mais de 55 tipos de ingredientes aí. Coisas que você nunca ouviu falar, coisas que só falam que existe. Lotes de todo tipo de canto, de todo tipo de canto dos domínios. Produtos químicos, minerais, tá ligado? Tipo, a argila do Dread Sea, tá ligado? Do fundo do Dread Sea, tá ligado? Rochas das estepes dos Valks. N coisas. Não faz sentido nenhum. Porém, vendo tudo junto, velho, é um mutagênico do caralho. Isolado não significa nada. Isso tudo Certo. junto em um papel só. Velho, você tá vendo uma bomba mutagênica, se é que dá pra falar dessa forma. Tipo, dá pra fazer todo tipo de coisa com isso aí, velho. Tipo, só pensar. Faz um de Lotus Mastery aí, velho. Abrir aqui minha ficha. Brian, deixa de respirar perto do microfone. Cara, eu vou gastar um Bane. Se tiver ampliação, vai ter um negócio bom aqui. Olha o WhatsApp, Lucas. Vou gastar outro Bane. Beleza, meu parceiro. Aí, Existe um puta
de um conceito mutagênico. Isso aí tá claramente falando de um mutagênico bruto, certo? Você percebe que isso aí altera literalmente, tem potencial para alterar capacidades de vários corpos. Não necessariamente de um corpo animal, de um corpo de uma fera, de um corpo de um animal em si comum. Quando eu digo fera, é um animal que sofreu mutação, tá ligado? De ser humano. Com as ferramentas certas, com o tempo certo, com os ajustes corretos, com a dosagem correta, velho, dá pra fazer engenharia reversa nisso, dá pra negar efeitos de outros mutagênicos, pra sobrescrevê-los, dá pra melhorar as capacidades. Bicho, isso é quase um suprassumo. Agora dá pra ver que claramente está incompleto. Tá faltando alguma coisa. Então essa é a missão, é completar a Eu forma. olho assim, você quer fazer uma nova prova de ervas? Ou alguma coisa parecida? O Talberão olha assim, tipo, com cara de nojo, e balança a cabeça com um não. Como é o nome dele? Talberão. Talberão. No caso é o cara do capuz, né? Quer dizer, esse corno mesmo aí. É o que cheira a amônia. E aí você entende por que o cheiro de amônia. Uhum. Aí tem amônia pra caralho, tá ligado? Sim. Nessa lista. E ele vai e pede de volta o papel. Eu dou aquela olhadinha de novo, tá entendendo? Só meio que pra tentar decorar. Dando aquela. Você mexeu com muita coisa, não foi? Aí ele vai e balança os dedinhos de novo. E aí você entende porque os dedos dele estão assim. Aí. Acho que você não devia ter ido tão longe. Eu entrego o papel de volta pra ele. E eu, tipo, no mesmo tempo também eu vou, tipo, pegando o. Não. Cadê? Como é o nome? Eu pego o meu códice e eu começo a anotar o que eu lembro. E aí, Hudson, você entende por que ele estava apontando Ilhas. Esse porto aqui em Ilhas, ele tem potencial para mandar para cá. Porém, ele tem potencial para receber especiarias disso aqui todinho. Ao mesmo tempo, Kenaton consegue fazer isso, porém puxando daqui. Também é uma opção válida. Ou até mesmo a cidade em si de Kairos. Certo. Eu São 3 digo pontos assim, possíveis. levando em consideração todas essas possíveis variáveis, acredito que o melhor caminho a seguirmos seja pela parte baixa. Sim, vamos. Eu olho, então estamos decididos. Claramente, para mim, o meu motivo é justamente tentar pegar algumas coisas da que eu já vi naquela lista. Por isso que eu sugeri vir para cá. Senhor Bredok, eu gostaria, se possível, solicitar um cavalo, não para nós, mas para o nosso companheiro. Vocês começam a escutar barulhos vindo de fora. Esse barulho parece com que eu ouvi uns 6 anos atrás. Parece. Eu olho pro Colírio e sai que rápido dispara, sangue rápido lança. O que Aquela foi, homem? fera nos seguiu. Não pode ser a mesma fera, nós cruzamos um rio. Aquela fera nos seguiu. Eu olho pra ele aí. O senhor consegue proteger a encomenda? Velho, vocês veem que o Bredok tá se levantando, olhando pros lados, puxando suas armas. E... tipo, você entendeu o que tá acontecendo, ele vai se dirigindo pra saída.
Aham. Eu paro, seguro o braço do Altan. Só um Pega. ponto, só um ponto. Pode falar. Todo mundo tá ouvindo esses áudios que eu tô botando, né? Aham, sim. E não sei se vocês conseguem escutar, porque tem um áudio que é mais alto que o outro, mas vocês também escutam sons de metal contra metal. Sim, dá pra ouvir. Beleza. Eu seguro o braço do Altan, pegue um cavalo e parta de volta pra Faberterra. Você chegará lá primeiro que nós. Nós garantiremos a encomenda. A nossa missão não é nos degladiarmos com nada nem ninguém aqui neste momento. Acredito que a missão seja a prioridade, correto, Haltan? Não é? Altan. Quem? Tá falando com quem? Com o meu personagem, com o Didio? Não. Com o Hudson? Halmar. A missão seja a prioridade, correto, Halmar? Ou precisarão de ajuda nossa para nos confrontarmos com o que é que esteja causando essa algazarra lá fora? Eu pergunto pra ele, Evaldo, se ele quer que a gente corra ou quer que a gente fique. Corra pra missão ou ajude no combate? O que é a prioridade? A missão é sempre prioridade. Enquanto isso, meu irmão, o Braddock sai. Quando ele saiu, o Altan fez o que eu falei? Eu saio junto com ele, logo atrás, Evaldo, pra ver o que tá acontecendo. Na hora Todo mundo só tem, que. todo mundo só tem uma ação, vamos lá. Jefferson saiu. Dryon. Eu vou fazer um. Eu vou rasgar a tenda pelos fundos e Não vou dá dizer. tempo, não dá tempo. Como assim não dá tempo? Vixe, isso é lona grossa, velho. Com espada não tem como não? Não há tempo hábil. É uma lona ok. grossa armada. Então eu vou armar meu arco e vou sair. Ou sai ou arma o arco. Vou armar meu arco. Beleza. Colírios. Eu coloco a encomenda pra trás de mim e tomo a posição à frente dele com a minha fecha. Tô na barraca. Tá na barraca ainda. Tô na barraca. A minha missão, o meu entender, é proteger o cara. Eu coloco ele pra trás de mim e fico tomo à frente dele. Beleza. Nicose? Deu tempo de eu falar aquele negócio pro Altan ou não? Não. Ok. Saca escudo, proteja outro flanco da encomenda e olho para o personagem do Colírios, mostrando que eu tô pronto para o que ele decidir, que ele é mais experiente que eu. Beleza. Essa é a ação de vocês, né? Só confirmando. Quem tá dentro da barraca é o Colírios, o Nicose, Sim. o Harnak. Zoraya, o que você faz? Eu vou sair também da barraca pra ver o que tá acontecendo. Beleza, todo mundo que tá dentro da barraca teste de vigor. Precisa de pelo menos um Agora. 8. 8. Ah, mano, de gosto bom. Vigor. Eu rolei e foi 5. Rolei 8. 4. Colírios, eu gasto um Bane. Rola de novo. Eu gasto outro Bane, rola de novo. Ele tirou o mesmo resultado 2 vezes. Eu gasto um BN. Eu gasto meu último BN. Não foi. Eu gasto meu bem da sessão. Pera aí. O meu último também. Dúvidas? 5 passa? Aê, Lucas. Passa 5 não. passa? Não? Seu 8. Então vou gastar um. Aí, o 14 aí, Lucas. 14 não tem mais bem, né, Valdo? Beleza. Porra. Que seja. Vou gastar outro. Vou gastar mais um. Ai. 8. Eu gasto meu último, Dryon. Não, velho. Jogar mais aqui. 11, toma!
Vocês escutam barulho. Mesmo com o estudo, vocês escutam um barulho de vidro sendo jogado no chão. Certo. Isso, quem tá dentro da barraca. Vidro é jogado no chão. E uma fumaça cinzenta, aquele cinza meio doentio mesmo, cinza meio verde, sei lá, começa a se espalhar. Colírios, você cai apagado. Eu. Não vou ter direito a teste, não. Você já fez o teste. Mas não foi isso que não, viu? Você já fez o teste. Tá bom. Harnack e Nikos, vocês também caem, mas não apagados, certo? Quer de joelho. Desmonta, Ok. não apagados, Consegue Não ver conseguem. quem isso aqui arremessou? conseguem. Vocês veem um homem de pele clara, cabelos roxos, olhos muito inteligentes. Sacaram a adaga, colocá-la no pescoço do Talberon, olhar para vocês e dizer: não é nada pessoal, são só negócios. Eu tava com o arco na mão, hein? Beleza, E aí? caiu, querido. Eu posso atacar, não? Você ainda vê, você não se mexe, mas você vê. Vocês veem Altan com a adaga no pescoço do Talberon se dirigindo para a saída. Eu quero atacar. Não dá. Oi? O nome disso é Lotus, meu amigo. Eles acabaram de ser vítimas de uma poção de Lotus. Abaixa um pouco aí porque eu tô conseguindo escutar nada. Vocês acabaram de ser vítimas de uma poção de Lotus. E vocês veem o Altan saindo com o Talberon. Do outro lado, Nixara e Zolkedun. Vocês saem e veem o acampamento em chamas. Homens armados invadiram os portões e uma batalha feroz começa no acampamento. E mais ao longe, você, Jefferson, vê com aqueles mesmos olhos inteligentes uma fera exercendo sua vingança. Aquela fera do início Aham. é uma fera diferente ou a mesma da nossa jaula? Você sabe que é a mesma, embora o corpo dela esteja diferente. Lembra que eu falei que podia gerar apêndices e tudo mais nela? Aham. E E aí o Zokedun ele faz aquela encandecer e despertar um raio na mão dele assim. É uma pena, mas esse Mormon, em vez da liberdade pura e simples, escolheu a morte. E aí eu vou iniciar uma investida para atrasá-lo criando chamas na frente dele assim. antes Com raio. de iniciar sua investida, você percebe, você tem um mar de carne e aço para atravessar. E do seu lado, apenas a Nixara. E com o grid pronto, e vocês
às beiras de um combate, nós finalizamos a sessão introdutória. Beleza, galera, se você acompanhou até aqui, já sabe, curta, comente, compartilhe, deixe suas opiniões, suas conclusões acerca da mesa. Para mais detalhes, acompanhe elas na íntegra. Os pedaços vão para o YouTube e a mesa completa, episódio a episódio, sai no Spotify. E nos vemos na próxima. Valeu então e tchau.